Padre Pio costumava dizer que a alma que não se lembra do dia do seu batismo esqueceu o maior milagre que já lhe aconteceu. Para ele, o batismo não era apenas um rito do passado, mas o fundamento da batalha espiritual de cada cristão. Era o dia em que a alma recebia a armadura da graça, o momento em que as portas do céu se abriam para aquela criatura e Deus a marcava com seu selo eterno. Padre Pio viveu toda a sua vida consciente dessa verdade, e por isso ensinava com tanta veemência sobre a importância de recordar e honrar esse sacramento fundamental. No dia 11 de janeiro, quando a Igreja celebra o batismo do Senhor, o céu nos convida a voltar espiritualmente às águas do Jordão. Não se trata de um simbolismo litúrgico vazio, mas de uma oportunidade concreta de recomeço, como o próprio Padre Pio ensinava com suas palavras cheias de sabedoria. Este dia não é apenas mais uma data no calendário litúrgico, mas um momento de graça especial em que podemos renovar completamente nossa vida espiritual. É como se Deus estendesse sua mão misericordiosa e nos convidasse a mergulhar novamente nas águas purificadoras de sua graça. Padre Pio dizia: cada novo dia é um batismo de dor, de amor e de esperança. Comece limpo. Comece de novo. Essas palavras revelam a profunda compreensão que o santo tinha sobre a vida cristã, como um contínuo renascimento, uma constante purificação, um recomeço diário. Ele sabia que a vida espiritual não é estática, mas dinâmica, e que precisamos nos renovar constantemente na graça batismal. Para Padre Pio, acordar cada manhã era uma nova oportunidade de viver o batismo de forma plena e consciente. Neste dia especial de 11 de janeiro, você é chamado a realizar 3 atos espirituais que podem transformar profundamente o seu ano e sua alma. Estes não são meros rituais externos, mas práticas que tocam o centro do seu ser, que renovam sua identidade como filho de Deus, que restauram a beleza da graça batismal em você. São ações concretas que Padre Pio recomendava e que têm o poder de mudar radicalmente sua vida espiritual, trazendo paz, força e santidade para todos os seus dias. Padre Pio oferecia centenas de missas com o coração cravado na cruz e dizia que cada Eucaristia era um novo Calvário e um novo batismo de amor. Para ele, a Santa Missa não era uma simples cerimônia religiosa, mas o momento mais sublime e poderoso que existe na Terra, onde o céu e a terra se encontram, onde Cristo se faz presente de forma real e substancial. Padre Pio celebrava cada missa como se fosse a primeira e a última de sua vida, com uma intensidade que comovia todos os presentes. Suas missas duravam horas porque ele vivia cada momento com profunda contemplação do mistério. No dia 11 de janeiro, vá à Santa Missa com essa mesma disposição de Padre Pio, com o coração aberto e preparado para receber as graças especiais deste dia. Não vá apenas por obrigação ou por costume, mas com a consciência profunda de que você está participando do maior ato de amor que existe no universo. Prepare seu coração desde o momento em que acordar, fazendo uma oração pedindo ao Espírito Santo que abra sua mente e seu coração para compreender a grandeza do que você vai vivenciar. Vista-se adequadamente, chegue com antecedência, silencie seu coração e sua mente de todas as distrações. Ofereça a missa em ação de graças pelo seu batismo, reconhecendo que tudo o que você é como cristão começou naquele dia sagrado em que as águas batismais tocaram sua cabeça. Renove interiormente suas promessas batismais, especialmente no momento do creio. Este é um momento crucial, quando você deve dizer com toda a força de sua alma: renuncio a Satanás, renuncio a toda mentira, renuncio ao pecado e reafirmo minha fé em Cristo, meu único Senhor e Salvador. Não deixe que essas palavras sejam apenas sons vazios saindo de sua boca, mas verdadeiras decisões de seu coração. Ao receber a comunhão, repita as palavras de Padre Pio: fica comigo, Senhor, porque quero recomeçar em ti. Receba Jesus com humildade profunda, sabendo que você não é digno, mas ele vem até você por amor. Neste momento sublime, peça a graça de um verdadeiro recomeço.
de uma renovação total de sua vida. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1270, nos ensina que os batizados devem guardar e desenvolver a graça recebida no batismo. E em Mateus capítulo 3, versículo 17, ouvimos as palavras do Pai sobre Jesus: "Este é o meu Filho amado, em quem pus todo o meu agrado." Essas mesmas palavras foram pronunciadas sobre você no dia do seu batismo. Padre Pio dizia com convicção absoluta: "A confissão é o banho da alma. Vá com humildade, vá com arrependimento, saia renovado." Essas palavras simples, mas profundas, revelam a importância que o santo capuchinho dava ao sacramento da reconciliação. Ele mesmo passava horas e horas no confessionário, ouvindo as confissões dos fiéis, muitas vezes conhecendo os pecados antes mesmo que fossem confessados. Tal era o dom de ler almas que Deus lhe havia concedido. Padre Pio sabia que a confissão não é um tribunal de condenação, mas um encontro com a misericórdia infinita de Deus. Para Padre Pio, não há recomeço verdadeiro sem confissão sincera e profunda. Mesmo batizados, nos manchamos pelas fraquezas do mundo, pelas tentações da carne, pelos enganos do demônio, e precisamos voltar constantemente à fonte da graça. O batismo nos purificou do pecado original e de todos os pecados, mas não eliminou nossa tendência ao pecado, nossa fragilidade humana. Por isso Cristo, em sua infinita sabedoria e misericórdia, instituiu o sacramento da penitência como um segundo batismo, um batismo de lágrimas, como diziam os santos padres da Igreja. No dia 11 de janeiro, ou o mais próximo possível dessa data, faça uma confissão de verdadeira lavagem da alma. Não vá ao confessionário de forma apressada ou superficial, mas prepare-se adequadamente. Faça um exame de consciência rigoroso e sincero, pedindo a luz do Espírito Santo para iluminar os cantos escondidos de sua alma, aqueles pecados que você talvez tenha escondido até de si mesmo. Use um bom guia de exame de consciência, baseado nos 10 mandamentos e nos preceitos da Igreja. Não tenha medo de reconhecer seus pecados, pois Deus já os conhece e espera apenas que você os apresente diante de sua misericórdia. Confesse-se com arrependimento profundo, não apenas com a boca, mas com o coração verdadeiramente contrito. Se não for possível confessar-se exatamente nesse dia, faça um ato de contrição perfeita com firme propósito de confessar-se o quanto antes. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1425, nos ensina que o batismo não suprime a fragilidade da natureza humana, e por isso Cristo instituiu o sacramento da penitência. Como dizia Padre Pio, não basta ser batizado, é preciso viver como batizado. E viver como batizado significa voltar sempre ao sacramento da confissão para manter a alma pura e bela aos olhos de Deus. Padre Pio usava água benta diariamente e recomendava a todos como um sinal visível da proteção invisível de Deus. Ele tinha uma devoção especial a este sacramental e o considerava uma arma poderosa contra os ataques do inimigo. Para ele, a água benta não era apenas água comum que havia sido benzida, mas água que carregava uma bênção especial da Igreja, um poder espiritual real, capaz de afastar o mal e atrair a graça. Padre Pio testemunhou inúmeras vezes o poder da água benta em sua própria vida, especialmente durante as terríveis tentações e ataques diabólicos que sofreu. A água benta nos recorda o batismo e espanta o demônio, dizia Padre Pio com firmeza. Cada vez que você faz o sinal da cruz com água benta, está renovando seu batismo, está reafirmando sua identidade como filho de Deus, está invocando a proteção divina sobre sua vida. Este gesto simples, mas carregado de significado, tem um poder espiritual imenso que muitos católicos desconhecem ou subestimam. Os santos sempre tiveram grande veneração pela água benta e a utilizavam constantemente em sua vida diária. No dia 11 de janeiro, e também nos dias seguintes, estabeleça o costume de usar água benta regularmente. Em casa, ao acordar ou antes de dormir, faça o sinal da cruz com água benta, dizendo com fé: Senhor, renova o meu batismo.
Que eu viva como teu filho, fiel, puro e forte. Não diga essas palavras mecanicamente, mas com toda a intensidade de seu coração, com toda a sinceridade de sua alma. Tenha um recipiente com água benta em sua casa, próximo à porta de entrada, para que você e sua família possam se benzer ao entrar e sair. Borrife sua casa com água benta, consagrando cada cômodo ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Faça isso com fé, pedindo a proteção divina sobre sua família, seu lar, seus bens. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 1667 a 1670, nos ensina que os sacramentais, como a água benta, dispõem as pessoas a receber o fruto dos sacramentos e santificam as diversas circunstâncias da vida. Padre Pio dizia: o demônio foge até do sinal da cruz feito com fé. Imagine então o poder do sinal da cruz feito com água benta e com fé profunda. Após os atos de renovação batismal com a água benta, Padre Pio recomendava rezar o terço, ou pelo menos um mistério, pedindo a luz e a força do Espírito Santo. O rosário era a arma favorita de Padre Pio, aquela que ele nunca soltava de suas mãos, nem mesmo durante as aparições diabólicas mais terríveis. Ele dizia que o rosário é a arma mais poderosa contra o inferno, e Nossa Senhora é a rainha que comanda esse exército de orações. Padre Pio rezava dezenas de terços por dia, intercedendo pelas almas que lhe pediam orações, e testemunhava constantemente o poder dessa oração. No dia do batismo do Senhor, una sua oração mariana à renovação de suas promessas batismais. Enquanto medita nos mistérios, peça à Virgem Maria que lhe ajude a viver fielmente os compromissos assumidos no batismo. Maria é a mãe de todos os batizados, aquela que nos gera constantemente para a vida da graça, assim como gerou Jesus em Belém. Cada Ave Maria é como uma gota de água benta que purifica sua alma. Cada mistério contemplado é uma luz que ilumina seu caminho. Cada glória ao Pai é um louvor à Santíssima Trindade que habita em você desde o batismo. Se você tem o costume de rezar o terço diariamente, ofereça especialmente o terço deste dia pelas graças de renovação batismal. Se você ainda não tem esse costume, que o dia 11 de janeiro seja o início dessa prática bendita em sua vida. Comece devagar, com um mistério por dia, mas seja constante. Padre Pio dizia que preferia um terço rezado com devoção a muitos terços rezados com pressa e distração. O importante não é a quantidade, mas a qualidade da oração, a disposição do coração que reza. Enquanto reza, peça ao Espírito Santo que renove em você os dons recebidos no batismo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Esses 7 dons foram derramados em sua alma no momento do batismo e foram confirmados na crisma. Mas eles precisam ser constantemente avivados, desenvolvidos, colocados em prática. O terço é um meio privilegiado para pedir essa renovação, pois através de Maria chegamos mais facilmente a Jesus, e através de Jesus recebemos o Espírito Santo que nos santifica. Padre Pio entendia profundamente que o batismo não marca o fim da luta espiritual, mas o seu início. No momento em que você foi batizado, você se tornou soldado de Cristo, entrou para o exército da luz, declarou guerra ao príncipe das trevas. Por isso, o demônio odeia o batismo e faz de tudo para que os batizados esqueçam suas promessas, vivam como se nunca tivessem sido marcados pelo selo de Cristo. Padre Pio sofreu tentações terríveis durante toda a sua vida, mas jamais se deixou vencer porque estava sempre consciente de sua identidade batismal. Renovar seu batismo no dia 11 de janeiro é também renovar seu compromisso com a batalha espiritual. Você não pode viver como se o demônio não existisse, como se não houvesse uma guerra real acontecendo no mundo invisível. São Paulo nos ensina em Efésios que nossa luta não é contra criaturas de carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos do mal. O batizado é chamado a ser guerreiro, a lutar com as armas espirituais que Cristo lhe deu. Padre Pio nos mostra quais são essas armas.
a oração constante, os sacramentos frequentes, especialmente a confissão e a Eucaristia, o rosário, a água benta, o sinal da cruz, o jejum, a mortificação, as obras de caridade. Estas não são práticas opcionais para quem quer ser santo de forma especial, mas são necessidades básicas para todo batizado que deseja salvar sua alma. O dia 11 de janeiro é uma oportunidade de fazer um inventário de sua vida espiritual. Você está usando essas armas? Você está lutando a boa batalha ou está dormindo enquanto o inimigo avança? Tome a decisão firme de viver como guerreiro de Cristo. Isso significa vigilância constante, oração perseverante, fidelidade aos mandamentos de Deus e aos preceitos da Igreja. Significa também aceitar as cruzes que Deus permite em sua vida, pois como dizia Padre Pio, sem cruz não há coroa, sem luta não há vitória. O batismo lhe deu a armadura da graça, mas você precisa vesti-la todos os dias, fortificá-la com os sacramentos, polir-la com a oração e usá-la com coragem nas batalhas cotidianas contra o pecado. Quando Jesus foi ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista, ele não precisava de purificação, pois era sem pecado. No entanto, Cristo quis passar por essa experiência para nos dar exemplo, para santificar as águas, para inaugurar sua missão pública. Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17, nos narra esse episódio maravilhoso. Jesus veio da Galileia ao Jordão, ao encontro de João, para ser batizado por ele. João, porém, procurava impedi-lo, dizendo: Sou eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus lhe respondeu: Deixa por agora, pois convém cumpramos toda a justiça. Então João cedeu. No momento em que Jesus saiu das águas, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e a voz do Pai se fez ouvir. Este é o meu Filho amado, em quem pus todo o meu agrado. Que cena extraordinária! A Santíssima Trindade se manifestando claramente no batismo de Jesus. Padre Pio meditava frequentemente sobre esse mistério e descobria nele profundas lições para a vida cristã. Ele via nesse episódio a humildade de Cristo, sua obediência ao Pai, sua solidariedade conosco pecadores. Quando você renova seu batismo no dia 11 de janeiro, você se une a Cristo no Jordão. Você desce espiritualmente aquelas águas com Jesus, morre simbolicamente para o pecado e ressurge para uma vida nova. Romanos capítulo 6, versículos 3 a 4, explica esse mistério. Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Portanto, pelo batismo nós fomos sepultados com ele na morte para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos vida nova. Contemple Jesus no Jordão. Veja sua humildade. Veja seu amor. Veja sua decisão de começar a missão que o Pai lhe confiou. Peça a graça de imitá-lo em tudo. Na humildade de reconhecer que você precisa constantemente da misericórdia de Deus, na obediência aos mandamentos divinos, na caridade para com todos, especialmente os mais necessitados. O batismo de Jesus foi o início de sua vida pública, que culminou no Calvário. Seu batismo também deve ser o início de uma vida verdadeiramente cristã, que pode exigir sacrifícios, mas que levará à glória eterna. Uma das graças mais preciosas que você recebeu no batismo foi a filiação divina. Você se tornou verdadeiramente filho de Deus, não por uma ficção jurídica, mas por uma transformação real operada pela graça. São João, em sua primeira carta, exclama maravilhado: Vede que grande amor nos deu o Pai, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato. Padre Pio vivia profundamente consciente dessa realidade, e por isso tratava a Deus com a intimidade de um filho, mas também com o respeito e a reverência devidos ao Pai Celeste. Renovar seu batismo no dia 11 de janeiro é renovar essa consciência de que você é filho amado do Pai. As mesmas palavras que o Pai pronunciou sobre Jesus no Jordão foram pronunciadas sobre você no dia do seu batismo. Este é meu filho amado, em quem ponho todo o meu agrado. Você não é um estranho para Deus, não é um servo distante,
mas é filho querido, amado, desejado. Esta verdade deve transformar completamente sua vida, sua oração, seu modo de ver a si mesmo e aos outros. Viva como filho do Pai Celeste. Isso significa ter confiança filial em sua providência, recorrer a Ele em todas as necessidades, agradecer-lhe por todos os benefícios, buscar sempre fazer sua vontade. Significa também tratar os outros como irmãos, pois se você é filho de Deus, todos os batizados são seus irmãos em Cristo. Padre Pio tinha um amor imenso por todos os seus filhos espirituais, porque via neles a imagem de Cristo, via neles outros filhos do mesmo Pai Celeste. Quando você estiver em dificuldades, lembre-se, você é filho de Deus, Ele não vai abandonar você. Quando estiver em tentação, lembre-se, você é filho de Deus, não pode desonrar seu pai com o pecado. Quando estiver desanimado, lembre-se, você é filho de Deus, herdeiro do céu, destinado à glória eterna. Esta consciência da filiação divina, renovada constantemente, é uma fonte inesgotável de força, paz e alegria. Padre Pio viveu isso até o fim de sua vida, e você também pode viver se permanecer fiel às graças do seu batismo. Padre Pio sempre insistia que não basta ser batizado. É preciso perseverar na graça batismal até o fim da vida. Muitos são batizados quando crianças, mas depois se afastam de Deus, abandonam a fé, vivem como se nunca tivessem recebido esse sacramento. O demônio trabalha incansavelmente para fazer os batizados caírem, para apagar neles a luz da fé, para destruir a graça que receberam. Por isso, a vigilância e a perseverança são absolutamente necessárias. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 1213 a 1284, desenvolve toda a doutrina sobre o sacramento do batismo. Ali aprendemos que o batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta que dá acesso aos outros sacramentos, e que nos incorpora a Cristo e a sua Igreja. Mas esse mesmo catecismo nos adverte que a graça batismal precisa ser guardada e desenvolvida ao longo de toda a vida. Não é algo automático que funciona por si mesmo, mas exige nossa cooperação livre e constante. Como perseverar na graça batismal? Padre Pio nos dá a resposta através de seu próprio exemplo. Vida sacramental intensa, oração diária e prolongada, leitura da Sagrada Escritura e de bons livros espirituais, obras de caridade, mortificação dos sentidos e das paixões desordenadas, fuga das ocasiões de pecado, vigilância constante. Não há caminho fácil, não há atalhos para a santidade. O caminho é estreito, como Jesus disse, mas leva à vida eterna. O dia 11 de janeiro pode ser o marco de um novo começo na sua perseverança. Faça um plano de vida espiritual concreto. Quando você vai à missa dominical? Com que frequência você se confessa? Você reza diariamente? Quanto tempo dedica à oração? Você lê a Bíblia? Você pratica obras de misericórdia? Seja honesto consigo mesmo. Identifique suas fraquezas. Peça a Deus a graça de superá-las. E então, com a ajuda da graça divina, comece a viver de modo digno da vocação que recebeu no batismo, como nos exorta São Paulo. O recomeço mais poderoso do seu ano. O dia do batismo do Senhor, 11 de janeiro, é verdadeiramente uma oportunidade de ouro que Deus coloca em suas mãos. É o dia em que você pode escolher renascer espiritualmente como filho amado do Pai, como membro vivo do corpo de Cristo, como templo do Espírito Santo. Padre Pio enxergava nesse gesto de renovação batismal a vitória contra o pecado, o recomeço contra o desânimo, a luz que dissipa todas as trevas da alma. Ele sabia por experiência própria o poder transformador que a graça batismal tem quando a pessoa coopera com ela de todo o coração. Não desperdice essa graça preciosa que o céu está lhe oferecendo. Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, foi ao Rio Jordão por você, por mim, por toda a humanidade. Ele não precisava ser batizado, mas quis santificar as águas para que elas se tornassem fonte de nossa salvação.
Ele quis inaugurar sua missão redentora, começando pela humildade do batismo, para nos ensinar que o caminho da glória passa pela humildade, pela renúncia, pela cruz. Hoje, ele lhe convida a entrar com ele nas águas da humildade, da penitência, do recomeço. Saia dessas águas espirituais com um novo coração, purificado pelo arrependimento, fortalecido pela graça, iluminado pela fé. Que o ano que se inicia seja realmente novo em sua vida, não apenas no calendário, mas na sua realidade espiritual. Que você possa dizer com verdade: o homem velho morreu. Nasceu uma nova criatura em Cristo. Que as tentações que o venceram no passado não tenham mais poder sobre você. Que os pecados que o escravizavam sejam definitivamente abandonados. Que as virtudes que faltavam em sua vida comecem a florescer. Padre Pio olha para você do céu e lhe diz as mesmas palavras que dizia aos seus filhos espirituais. Comece limpo. Comece de novo. Ele sabe que você pode cair, que você é fraco, que o caminho é difícil. Mas ele também sabe que com a graça de Deus tudo é possível. Que quem persevera até o fim será salvo. Que vale a pena lutar a boa batalha da fé. Que este dia, 11 de janeiro, seja o início de uma nova etapa em sua caminhada rumo à santidade, rumo ao céu, rumo à eternidade feliz com Deus. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e Mãe de todos os batizados, lhe acompanhe e proteja nessa jornada. Que Padre Pio interceda por você junto ao trono de Deus. E que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que habitou em você desde o batismo, lhe conceda todas as graças necessárias para viver fielmente sua vocação cristã até o último dia de sua vida. Amém.